Com o nome em evidência em meio à crise da segurança pública, o secretário e deputado federal Guilherme Derrite tem se movimentado de olho no futuro político. O Senado e o Palácio dos Bandeirantes estariam no radar. Beatriz Manfredini tem informações de bastidores aqui pra gente nesta manhã de terça-feira. Quer que você apurou o que há de informação em torno do nome do Derrite, hein, Beatriz? Bem-vinda. Olha, Nonato, muito tem se falado agora de novo no nome dele para o Palácio dos Bandeirantes em 2026, mas o desejo do secretário de Segurança Pública, licenciado aqui de São Paulo, é concorrer ao governo paulista apenas em 2030 e focar mesmo no Senado em 2026. Viu? Bom dia para você, para a Soraya, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Então, Derrite volta a ficar na Berlinda, né? Bastante falado agora, que se licenciou do cargo aqui no governo paulista, justamente para voltar para a Câmara dos Deputados e ser o relator do PL antifacção. E com isso, então, o nome dele, que é bastante bem colocado entre os bolsonaristas, volta a ser falado como possibilidade ao Palácio dos Bandeirantes em um cenário em que o governador atual, Tarcísio de Freitas, deixe a tentativa de reeleição para concorrer à presidência da República. Mas o que Derrite diz nos bastidores e o que eu ouvi nos corredores do Palácio dos Bandeirantes é que o desejo dele realmente é se firmar como candidato ao Senado para 2026 e pensar no Palácio dos Bandeirantes nessa possibilidade lá em 2030. Inclusive, né, Derrite figura entre os nomes mais fortes cotados para o Palácio dos Bandeirantes agora no ano que vem, junto com o atual prefeito da capital, Ricardo Nunes. São os nomes mais conhecidos e que pontuam melhor nas pesquisas de intenção de voto, mas para o próprio Derrite, o que eu ouvi de algumas fontes é que ele acredita que seria melhor uma manutenção ali da gestão atual, ou seja, uma tentativa num cenário sem Tarcísio do vice-governador Felício Ramute tentar a reeleição da chapa, porque aí Ramute não poderia se reeleger em 2030, já que faz parte da configuração atual, abrindo espaço em 2030 no Palácio dos Bandeirantes para outros candidatos, entre eles o próprio Derrite. Inclusive esse discurso um pouco mais moderado que ele tenha adotado nos últimos dias, principalmente à frente aí da relatoria do PL antifacção, tem a ver com tudo isso, com essas expectativas dele para 2026 e para 2030. Ele postou numa rede social que conversaria com todos os lados, né, para construir esse texto, tem chamado o projeto de marco legal da segurança pública, trazendo então ainda mais para si, ele que tem carreira na polícia, essa bandeira da segurança pública, já de olho nesse assunto, que é um assunto, um dos mais importantes e caros ao eleitorado do país de modo geral, mas adotando um discurso moderado e que atinge ali toda a população. Isso, inclusive, está refletido também na mudança dele de partido recente, né? Ainda desse ano, ele deixou o PL, migrou para o PP de Ciro Nogueira, então tem uma posição ali nesse momento que atinge mais públicos, além de um público que ele já tem, o público bolsonarista. Foi isso que eu ouvi, então, de fontes, que esse é um momento importante para ele se consolidar ainda mais como uma liderança e pontuar bem nas pesquisas, pensando nessas duas eleições. Mas o plano para governo de São Paulo, para ele, fica mesmo para 2030. Apesar desse discurso mais moderado por enquanto, em breve a gente deve ver, sim, um endurecimento, principalmente acerca de segurança pública e contra o governo federal, até para ele se firmar dentro dessas possibilidades. Nonato, lembrando que tudo isso, essas conversas de bastidor, estão lá na minha coluna no site da Jovem Pan. Tá certo, Beatriz Manfredini em São Paulo. Eu reforço aqui todos os detalhes na coluna da Beatriz, que você está com imagens acompanhando na tela. Você vai em colunistas, clica em Beatriz Manfredini e tem todo o detalhamento. Na Berlinda, Derrite deseja Senado em 2026 e pensa em governo em 2030. Todo o detalhamento está por lá. É assunto também para a gente trazer aqui os nossos comentaristas. Cristiano Beraldo e também José Maria Trindade conosco hoje. Ô Zé, Derrite esteve com a gente ontem aqui também, falando a respeito do plano antifacção, está aí sob holofotes em virtude dessa relatoria também, além do trabalho em São Paulo. Vai se construindo um nome, pavimentando, primeiro para o Senado e posteriormente Palácio dos Bandeirantes, pode ser um caminho natural, Zé? Pois é, o capitão Derrite, né, era um profissional do dia a dia, então ele conhece muito bem o terreno de São Paulo e como agem as facções. Teve, inclusive, problemas com elas, né, acidente de trabalho, eu diria. E aí, o que aconteceu? Ele se transformou num deputado federal muito requisitado aqui em matéria de segurança pública.
Esse assunto de segurança pública tomou conta do país, né? A violência foi para o interior, as cidades de 20 mil habitantes não têm mais janelas abertas, pessoas sentadas nas portas, os jardins viraram muro, né? Quer dizer, o Brasil se transformou e mudou para pior. As pessoas estão presas e os bandidos soltos. Então, agora, o eleitor está exigindo esse debate. E isso acabou se espelhando aqui no Congresso Nacional, né? 8 projetos na fila de votação, é porque os deputados estão entendendo que esse é o assunto. E o capitão Derrite, o Guilherme Derrite, ele é do ramo e é preciso, sim, que tenha pessoas no ramo para cuidar dessas coisas. Então, ele se transformou num grande nome de São Paulo, né? Só não vai para o governo porque é um assunto muito conturbado aí. Se o governador Tarcísio de Freitas sair para a presidência da República, como tudo indica, haverá um congestionamento de candidatos ao governo de São Paulo. Ele vai para o Senado, que é a história e a estrutura dele, e acho que é bom, sim, levar aqui para o Congresso Nacional nomes que entendam desse assunto, que é a prioridade. Nonato, não existe educação sem segurança, não existe investimento sem segurança pública e não existe paz sem segurança pública. Esse é o A do ABC da política daqui para frente. Beraldo, o fato dele, então, assumir a relatoria do PL antifacção pode projetá-lo ainda mais de olho nas eleições de 2026? E aí, nesse papel, ele conseguiria capitalizar mais para o Senado ou para o Palácio dos Bandeirantes? Soraya, existe um número enorme de parlamentares que vêm das áreas de segurança. O delegado isso, o capitão aquilo, o coronel não sei o quê. Só que a maioria são pessoas que são muito bravas na tela. Usaram o fato de virem de uma carreira das polícias ou do exército para fazer um personagem que na vida real se distancia muito daquelas figuras que o Brasil precisa para resolver o seu gravíssimo problema de segurança pública. Não é o caso do capitão Derrite. O capitão Derrite, que é deputado federal, foi convidado por Tarcísio de Freitas para ser secretário de Segurança Pública e tem feito, junto com sua equipe, um trabalho importantíssimo para a redução e a contenção do crime no estado de São Paulo, agora se torna uma referência efetiva, tem experiência prática, tem gosto, tem prazer em combater o crime e conhece profundamente do assunto. Por isso ele é tão atacado pelos governistas, porque o governo tem sempre a iniciativa de pegar leve, de passar a mão na cabeça daqueles que estão do lado errado desse combate que precisamos ter no Brasil, porque o Brasil não aguenta mais ir caindo da forma que está caindo, indo ladeira abaixo na questão da criminalidade. O Brasil está absolutamente tomado pelo crime organizado. Como disse o Zé Maria, isso é verdade, você não tem mais paz sequer nas pequenas cidades. Então, é preciso fazer a reversão radical dessa realidade. E, sem dúvida alguma, Guilherme Derrite é um personagem desse movimento, dessa transição necessária ao Brasil. É claro que, com essa relatoria, ele não vai conseguir mudar por si só essa realidade, mas é um passo importante e isso vai dando muita visibilidade a ele. Só que quando se analisa esse ambiente para a disputa do governo de São Paulo no ano que vem, aí existe essa incógnita, né? O que vai acontecer com Tarcísio de Freitas? Vai disputar a presidência ou não vai? E enquanto isso não ficar definido, Guilherme Derrite não pode sequer pensar na hipótese de disputar o Palácio dos Bandeirantes, porque se fizer isso, será considerado uma ameaça, um traidor. E não é esse tipo de relação que certamente ele quer criar com o governador Tarcísio de Freitas.